Nós estamos na Assembleia de Deus Brás Mogi das Cruzes, Mogi das Bênçãos, em Itaquaquecetuba, e hoje dando continuidade à série de mensagens Vencendo as Doenças da Alma. E hoje a segunda parte desta série, que é a pior doença da alma. Qual é a pior doença da alma? O pecado. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12 a seguir, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência, é concebido e dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olhem todos para mim. Hoje nós estamos na segunda parte desta série de mensagens, e hoje nós falamos da pior doença da alma, que é o pecado. Nós iniciamos no culto passado e falamos o que é o pecado, qual é a origem do pecado. Nós falamos também o porquê as pessoas pecam. E terminamos no último culto mensurando ou falando da diferença da tentação e do pecado. E hoje nós estamos retomando para dar continuidade e encerrar sobre a pior doença da alma, que é o pecado. Nós vemos falando, e aí muitos irmãos falam assim: mas eu não estou em pecado, então nem vou lá ouvir, nem preciso ouvir isto. Primeiro, quando estava alguns anos atrás, irmã Solange, a pandemia, ninguém podia tomar a vacina se estava com o Covid. Tinha que esperar passar a infecção, esperar passar o momento que estava ali com o Covid para poder tomar a vacina. Todos nós tomamos vacinas quando não estávamos infectados. Há várias campanhas da gripe, a campanha da febre amarela, a campanha de tantas coisas que o governo nos proporciona. Todas essas campanhas de vacinações são para prevenção, para nos prevenir em não ficar infectado ou doentes. Por isso que vem a vacina. E na obra de Deus é a mesma coisa, pastor João, irmão Santiago. Quando Deus traz uma palavra, Luiz, é porque Ele quer nos vacinar, nos prevenir, para que nós não venhamos ser infectados, ou até mesmo para que nós possamos entender o caminho que Ele quer. E principalmente para que nós não tenhamos que entrar por caminhos e ficarmos atribulados. No dia de hoje, em especial, quando nós vamos falar sobre a pior doença da alma, que é o pecado, nós precisamos entender que pecado, e aí muitas pessoas, eu quero recapitular, pensam: pecado é só os pecados de natureza sexuais, o adultério, fornicação, mas a injúria, a calúnia, a fofoca é pecado, a soberba é pecado, ser glutão é pecado, roubar, matar, desejar o mal do outro é pecado, o fofoqueiro comete pecado, a pessoa que passa o outro para trás comete pecado. E mais ainda, o pecado em si, ele não é uma grande montanha,
Mas o pecado são pequenas pedras que você vai tropeçando e de repente, quando você vê, você está morto espiritualmente falando. E nós terminamos quinta-feira passada e o culto de ensinamento é para isto, é ensinar. Na igreja temos o culto de domingo, que é o culto da celebração da família, onde a família se reúne, dá glória a Deus, misturado com aleluia. Terça-feira, a terça-feira profética, tivemos aqui o Anosor pregando a palavra de Deus. Mas a quinta-feira é isso, é o culto de ensino, onde você senta para aprender, como na escola bíblica dominical. E nós viemos falando sobre estas questões, o porquê pecam, qual é a diferença da tentação para o pecado. E o apóstolo apóstolo São Paulo, Paulo escrevendo à igreja, escrevendo a Tiago, ele traz como as pessoas pecam. Como faz para pecar? Olhem aqui para mim todos. Ninguém tropeça de uma hora para outra. Ninguém cai de uma hora para outra. Não é assim, ó, acorda de manhã, tropeça à noite para outra. Não. É um processo. E Tiago nos ensina. E hoje nós vamos falar aqui no quinto tópico. Qual o processo do pecado? Eu vou te ensinar aqui, através da Bíblia, como que as pessoas pecam, irmã Mari. Como as pessoas se levam a pecar. Deixa sua Bíblia aberta, Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12. O próximo slide aí, Vanessa, que diz assim, o próximo slide que seria o processo do pecado. Isto. São 4 passos. Primeiro, a pessoa é tentada. Depois, a pessoa tem os maus desejos internos, que a Bíblia chama de concupiscência da carne. Depois, dessa tentação com as concupiscências, gera dentro dele o desejo, a vontade, ele cede, nasce o pecado e depois a morte. Onde está escrito isso? Nós lemos Tiago, capítulo de número 1, verso de número 13. Leia para nós aí, por favor, irmã Tamires. Tiago, capítulo 1, versículo número 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, devagar. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Calma aí, segura. Cada um é, primeiro, tentado pelo mau desejo. Irmãos, todos nós somos tentados. E deixa eu dar aqui um exemplo bem prático, simples. Olhem aqui para mim, por favor. De vez em quando você vê alguém passar, aí você quer comentar ou fazer uma fofoca. Vem na ponta da língua. É a tentação. Porque muitas vezes as pessoas vão falar, pecado é só, desejou a mulher, fez... Não! Você está lá trabalhando e de repente começa a contar o dinheiro e aí você vê um monte de nó de 200 e aí tem uma de 10, você fala, nem vai perceber que a de 10 sumiu. Isso é a tentação. Tentação, leia para nós aí devagar e alto. É o 14 de novo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ela está numa versão diferente, mas vamos ler aqui. Deixa eu ler na versão João Ferreira de Almeida, que diz assim, 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aqui para mim. Todos nós temos a concupiscência. Todos nós temos o espinho na carne. Todos nós tem algo que nós temos que tomar cuidado, senão o inimigo derruba. Não existe ninguém santo. Não existe. O único santo foi Jesus, que morreu na cruz. Do demais, todo mundo tem. O que me preocupa, e é que, como eu disse aqui uma vez, é que muitas pessoas é muito santo.
E toda madeira que é muito dura tem problema de fabricação. Toda madeira que não se enverga, que não é flexível, tem algum problema. Por quê? Porque o próprio Paulo, através de Tiago, está dizendo, olha, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E quais são as concupiscências? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Nós somos atraídos para ela. Todos nós somos tentados. E qual que é o processo para cometer o pecado? Não é a tentação, mas quando eu cedo à tentação. O próprio harpa cristã tem um hino que diz, tentado não ceda, ceder é pecar. Ser tentado não é pecado, ser tentado é uma provação que vem. E cada pessoa tem a sua fraqueza, por isso você precisa tomar cuidado com a sua fraqueza. Cuidado, todos nós sabemos onde é a nossa fraqueza. E mais ainda, na sua fraqueza, você que tem o Espírito Santo de Deus, quando está meio fraco, quando está assim, o próprio Espírito Santo de Deus começa a luz amarela. Cuidado, cuidado, cuidado. Isto é a tentação. Nós precisamos tomar cuidado do púlpito até o último irmão. Nós não podemos lidar de super-homem ou super-heroína, dizer, não, eu vou conseguir, eu vou bater no peito. Não, o inimigo sabe onde pega cada um de nós. Se você tem problema com dinheiro, cuidado. Se você tem problema com o tigrinho, cuidado. Se você tem problema com pornografia, cuidado. Se você tem problemas com o sexo oposto, cuidado. Se você tem problema com mentira, cuidado. Comece a ficar na torre de vigília, porque a tentação ela começa a vir sobre a tua vida. E se você não estiver na torre de vigília e não perceber, você vai fazer o quê? A tentação vai vir, versículo número 15. Olha o que vai acontecer. Leia para nós, verso número 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Olha aqui para mim. Quando vem a tentação, através do engodo da concupiscência. O que é a concupiscência? São os desejos que eu tenho, os desejos maus que eu e você tem. Então vem a tentação. O desejo da tentação é, olha, aquele dinheiro está ali. A tentação de falar mal do outro. A tentação de a mulher passar, mexer com ela, ou mexer com o homem. A tentação de no WhatsApp. E a tentação é interessante que ela tem duas frases demoníacas quando diz respeito à mulher ou ao homem, com muito respeito. Quando começa assim, olha, com muito respeito. Ou eu ouvi falar. Me perdoa, mas eu preciso te dar um elogio. Isso começa o caminho da tentação. E aí, depois que é tentado, o que acontece? Ela lê o versículo 15, eu vou ler na João Ferreira de Almeida, irmã Vanessa, dá para colocar aí para nós, verso de número 15. E depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. Ou seja, o que é essa concupiscência? A concupiscência nada mais é os maus pensamentos, a minha natureza carnal. O que é esses maus? O que é essa concupiscência? É o mau desejo, é aquilo que está dentro de mim. Por isso que a Bíblia diz e é enfática que nós temos que fazer o quê? Mortificar a nossa carne todo dia. Irmãos, olhem aqui para mim em nome de Jesus, presta atenção aqui. Essa carne velha aqui, nossa, ela quer fazer com que nós pecamos todo o tempo. Lá 3 meses atrás, quando nós começamos a pregar sobre vencendo as doenças da alma, nós explicamos o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Esse corpo velho aqui, irmão, quer pecar. Esse corpo velho aqui quer fazer coisa errada. Esse corpo velho, ele quer se satisfazer. São as concupiscências. E o que nós precisamos?
viver uma vida no Espírito, orar, buscar a presença de Deus, dizer: ô, sua carne, não é você que manda aqui não, quem manda é o Espírito, quem manda aqui é o Espírito de Deus, quem manda aqui é o Espírito Santo. Por isso que toda manhã nós temos que matar a carne e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que crucificar a carne, irmãos, porque se você dá vazão, todo o tempo a carne está dizendo: opa, todo o tempo. E aí, o apóstolo São Paulo, enviando essa carta a Tiago, ele diz: primeiro, nós somos tentados. E a tentação é através dos olhos, através do ouvido. E a concupiscência, que são os maus desejos que temos todos nós dentro, encontra essa tentação. E aí, se você não estiver fortalecido em Deus, edificado em Deus, crucificado em Deus, o que acontece? A segunda parte do versículo: dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Entenda, vem a tentação e todos nós somos tentados. E todos nós temos os maus desejos, que são as concupiscências. Se quando a tentação bater na tua porta, você desejar essa tentação, automaticamente gera o pecado. E o pecado gera morte espiritual, gera morte da alma. Esta noite, você que veio ao culto de ensinamento da Palavra de Deus, você que assiste através de nossas redes sociais, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O pecado não terá domínio sobre vós. As tentações não encontrarão os maus desejos sobre a tua vida. A tentação não vai encontrar força ou até mesmo reforço nas suas concupiscências, porque as suas concupiscências estarão sendo elas abafadas, mortificadas, neutralizadas pelo Espírito Santo de Deus. Esta noite eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, meu irmão. O inimigo não brinca de fazer você pecar, o inimigo não brinca de querer te derrubar, o inimigo não brinca de querer tirar você da rota, o inimigo não brinca de querer você perder o alvo, mas esta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, a tentação não encontrará os maus desejos em você, não encontrará concupiscência, não, mas a tentação que vier sobre a tua vida, aquela queda que você tem, aquela inclinação ao pecado que você tem, aquela fraqueza que você tem, Deus esta noite vai fortalecer a tua vida, Ele está fortalecendo a tua vida, Ele vai renovar a tua vida, Ele vai fortalecer e dizer: não terá domínio sobre você, o tigrinho não terá domínio sobre você, a pornografia não terá domínio sobre você, o adultério não terá domínio sobre você, o vício da bebida, do cigarro, das drogas não terá domínio sobre você, a mentira não terá domínio, a fofoca não terá domínio. Quem te dominará será a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Levanta a tua mão sobre a tua vida, levanta a tua mão assim em nome de Jesus. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida esta noite, sobre a igreja do Rancho Grande. O Espírito Santo te fortalecerá. Você vai ser tentado, mas não será destruído. O Espírito de Deus esta noite está dizendo: estou te dando escape, estou te fortalecendo. O inimigo não terá domínio sobre ti. Você já está crucificado. Oh, aleluia. A tentação encontra os maus desejos. Os maus desejos, o pecado. E o pecado gera morte. Então, quais são os 4 passos para uma pessoa cair? Primeiro, ela é tentada.
Todos nós, todos os dias somos tentados. Todos nós. O que nós precisamos ter é cuidado. A tentação vem, mas nós precisamos tomar cuidado. Onde é a sua fraqueza? Onde é a sua fraqueza? Você sabe onde é. Você sabe onde. E é nessa fraqueza que você precisa começar a ir para a torre de vigília. Até o Superman, o Clark Kent, o senhor até parece ele com esse cabelo. Ele tinha kryptonita, é isso? O Superman, não era? Quando eu era criança, ele voava tudo, mas quando chegava perto da kryptonita, ele perdia toda a força dele. Você é um Superman, uma super mulher maravilha. Mas o pecado é a nossa kryptonita, Inácia, que tira toda a força e faz-nos sucumbir. Que você possa cantar o hino de número 432 que diz: que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, cante esse louvor, a minha alma para Salvador, no teu sangue puro carmesim. Neste estudo nós estamos aqui dando um caminho ou uma trajetória sobre a pior doença da alma, que é o pecado, e nós falamos da origem dela, porque as pessoas pecam, a diferença entre pecado e tentação, o processo do pecado. No entanto, leia esta frase comigo, todo mundo, leia comigo. 1, 2, 3. Tentação é como o pássaro voando. Você não pode impedi-lo de voar, mas pode impedi-lo de fazer um ninho em sua cabeça. A tentação é como o pássaro, está voando aí. E você pode impedir o pássaro voar? Não, não pode. Mas se ele quiser fazer um ninho na tua cabeça, você não pode, você diz assim aqui, não. Você pode impedi-lo, você não pode permitir. A tentação é esse pássaro que voa ao nosso redor, ao nosso derredor, fica voando. Mas ela não pode encontrar guarida na tua cabeça e na tua vida. Nesse aspecto, você pode impedi-lo. O pássaro voa, mas ele não pode encontrar na tua cabeça, na sua vida, um espaço para ele fazer um ninho. Portanto, nós entendemos o processo, entendemos o que é pecado, entendemos a origem do pecado, entendemos por que as pessoas pecam, mas para toda ação há uma consequência. Quais são as consequências do pecado? Salmo de número 51, verso de número 11 e 12. Leia para nós, por favor, missionária Tamires. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o Espírito voluntário. Ainda Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 27, eu quero que a igreja toda abra Salmo 51. Apocalipse 21, versículo de número 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Qual é a primeira consequência do pecado? O seu nome é riscado no livro da vida. 2. Quais são as consequências, irmão Vicente? Porque tudo tem consequência. E hoje nós vivemos um evangelho nuna, que muitos pastores, líderes têm pregado sobre esta hipergraça. Ah, pode fazer, pode ficar do jeito que você quiser, fica aí. Não, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. E aí baseado nessas consequências, eu elenquei algumas delas que estão no Salmo de número 51. E qual que é a base desse Salmo 51? Preste atenção. É logo após que Davi comete o adultério, logo após que Davi envia Urias e Urias morre, e Davi diz, ufa, graças a Deus me livrei. Davi comete um pecado com Betseba, Betseba agora fica grávida, Davi disse, eu vou dar um jeito nesse pecado aí. Uma coisa é muito melhor você confessar tentação do que ter que confessar pecado. Davi então diz, eu preciso acertar aqui. Urias não morre porque ele fica no pé do palácio. Então Davi manda ele para a guerra e lá na guerra o fronte de batalha volta para trás, ele vai para frente e morre. Todo mundo fica com pena de Betseba, agora está grávida. Davi dizendo, ufa, escondi o pecado. Mas tanto em Provérbios como em Salmo diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Outro texto, a Bíblia diz, olha, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Presta atenção aqui. A igreja só vai para frente quando os pecados que estão no meio delas são confessados ou tirados. Muitos de nós estamos vivendo, e fica falando, olha, a igreja lá atrás fazia isso, fazia aquilo. É porque a igreja tem vivido momentos em que está em pecado e está tudo bem. Pessoas que utilizam o púlpito em pecado, tocam em pecado, cantam em pecado, servem em pecado e está tudo bem. E Davi está agora dizendo, está tudo bem. Até que o profeta vai na casa dele, Natã, e diz, Davi, certo homem tinha muitos animais. E chegaram visita na casa dele, ele foi na casa do vizinho que só tinha um animalzinho só. Ele roubou, pegou, matou, deu pro povo comer, e aquele homem ficou sem nada, Davi. E Davi, por isso que eu digo sempre, madeira que é muito dura porque tem problema. Davi diz, vou matar esse daí, vou acabar com a vida dele. É porque ele está errado. Aí o profeta diz, esse homem que roubou a única ovelha é você. Por isso, cuidado com quem aponta muito a vida dos outros. Muitas vezes o problema é ele. Cuidado quem fala muito dos outros. É o exemplo de Davi. Davi diz, eu vou matar, eu vou pegar. O profeta diz assim, rapaz, é você. E quando agora cai a ficha de Davi, que Deus o revela, Davi cai em si, e a consequência é, o filho nasce, mas o filho morre. Mas uma das piores consequências na vida de Davi não foi a perca do filho, claro, perder o filho é algo muito dolorido, mas Davi, quando o filho morre, ele se lava e vamos seguir a vida. Mas aí Davi escreve o Salmo de número 51. Por quê? Porque o pecado trouxe consequências na vida dele. E quais foram as consequências? Depois na sua casa, quando você puder, você chega e leia todo o Salmo 51 novamente. Mas primeiro, a primeira consequência do pecado na vida do Davi
que criou uma mácula na vida dele. O pecado traz uma mácula na vida do homem. Tamires, leia para mim Salmo 51, verso número 1 ao verso número 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Primeira coisa que o pecado traz de consequência, ele cria uma mácula na vida do homem. E aí Davi no Salmo 51, não sei se a senhora puder projetar, ele diz assim: lava-me! Por favor, me lava da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Todo dia está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Qual é a primeira consequência do pecado? Ele traz uma mácula na vida do homem. E ele faz o homem todo dia não esquecer que ele está lá. A segunda coisa, qual a consequência que o pecado traz? Ele deixa o homem infeliz. Verso número 8, Salmo 51, verso número 8. Leia para mim. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. O pecado faz você se sentir com os ossos quebrados. Quando a pessoa está em pecado, pode ser o culto que for, ela não consegue sentir alegria. Quando a pessoa está em pecado, ela não consegue ver graça em nada, porque corta o elo da alegria, da felicidade. E Davi entende muito bem, e ele começa nesse salmo clamar: por favor, verso número 8, faz-me ouvir o júbilo de alegria. Por quê? Porque os meus ossos estão quebrados. 3, qual é a consequência do pecado? Leia para nós. Ele afasta o homem da presença de Deus. Salmo de número 51, verso de número 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Olha que Davi está tão arrebentado, quebrado, porque ele está em pecado. E aí ele orando, ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Essa noite você entrou aqui e Deus me trouxe aqui. Você que está assistindo, você pode até falar: mas eu não estou em pecado. Mas uma das consequências que o pecado traz é você se distanciar e Deus retirar o Espírito Santo de você. Você sem o Espírito Santo não é nada. E nós temos um exemplo claro, quando Saul, ele estava em pecado e era atormentado, ninguém conseguia dar jeito, mas quando Davi chegava e começava a tocar a harpa, ele era acalmado. Por quê? Porque estava distante de Deus, havia sido retirado o Espírito dele, o Espírito Santo dele, era retirado a presença de Deus dele. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui. Você que assiste, entenda, quando você está na comunhão com Deus, quando você está na presença de Deus, quando o pecado não tem domínio sobre você, você tem a presença do Espírito, você vive diante da presença de Deus, você vive diante da graça de Deus. E esta noite Deus está dizendo para você: valorize a minha presença, valorize a minha glória, valorize a minha graça, valorize aquilo que eu tenho te dado, que é a minha presença sobre a tua vida. O homem sem a presença de Deus, ele é nada.
Hoje nós vemos quantas pessoas moribundas em situação de rua é porque perdeu a presença de Deus. Quantas pessoas exterminando a sua vida é porque perdeu a presença de Deus. Quantas pessoas desistindo de tudo é porque perdeu a presença de Deus. Mas esta noite eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus dizer para você que está aqui presente, dizer para você que está assistindo: seja cheio da presença de Deus esta noite, seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus esta noite. Se o pecado te afastou, esta noite a graça te cobre. Se o pecado te levou embora, esta noite o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e você é renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão para o céu por um minuto e receba a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se você tem glória a Deus, diga glória a Deus. Se você tem aleluia, diga aleluia. Pastor, faz tanto tempo que eu não sinto a presença, faz tanto tempo que eu não sinto o Espírito Santo. Muitas vezes isso é consequência do pecado, mas como Davi diz: não me retires do teu Espírito, não retires de mim a tua presença. Quais são as consequências do pecado? Ele entristece o Espírito Santo. Qual a consequência do pecado? Ele tira a paz e a alegria. Verso número 12: torna a dar alegria da salvação e me sustém com um espírito voluntário. O pecado tem como consequência fazer o homem perder a alegria. Hoje nós temos vivido uma igreja, num aspecto geral, sem alegria. Ah, pastor, não, mas tem um monte de show. Hoje as pessoas querem entretenimento na igreja para ter alegria. Tem que vir alguém para entreter, um show, algo diferente, pirotécnico. Isso não é alegria do Espírito. Isso é algo momentâneo. Ter a alegria do Espírito é entender que meu nome está no livro da vida. Ter a alegria do Espírito é entender que eu vou ser salvo. Torna a dar a alegria da salvação. Davi está dizendo: eu preciso sentir de novo o céu na minha vida. Eu preciso de novo sentir que eu estarei um dia com Deus das mansões celestiais. Qual é a consequência do pecado? Ele tira a paz e tira a alegria. 6. Qual é a consequência do pecado? Leia para mim, por favor, também de 2 Samuel, capítulo número 12, verso número 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. A sexta coisa que traz consequência do pecado é o escândalo no nome do Senhor. Escandalizar. O pecado faz o nome do Senhor Jesus ser escandalizado, a igreja ser escandalizada. Olhem aqui para mim. Nós somos agentes do Senhor na terra. Tem pessoas, Luiz, que vai aceitar Jesus não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu sou. Como eu ando na rua, qual é a minha conduta. Porque tem pessoas que só é crente dentro da igreja. Fora da igreja fala palavrão. Você já andou com um crente que fala palavrão? Ele fala um palavrão, nossa, foi sem querer. Não, irmão. Nós só falamos aquilo que está cheio dentro de nós. É que a barra de recalque, que Freud explica, não segurou. A barra não segurou e você bota tudo para fora. O palavrão já está lá dentro de você. Ninguém peca de uma hora para outra. Não. O pecado ele vai sendo construído. E aí sabe o que ele faz? Escandaliza a igreja. Escandaliza o nome do Senhor. O profeta Natan disse para Davi: agora, rapaz, os nossos inimigos vão zombar da gente.
As pessoas que estão do lado de fora vão escarnecer e, além do mais, seu filho vai morrer. 7. Qual é a consequência que o pecado traz? Leva ao juízo. 2 Samuel, capítulo de número 15, capítulo de número 12. Só leia o verso de número 15, por favor, Tamires. E então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Leva ao juízo, ou seja, o pecado levou aquela criança à morte. Tudo tem consequência. As suas atitudes terão consequências. Tudo tem consequência. Pastor, mas e como que eu faço para vencer esse pecado que está aqui? Porque, irmão, presta atenção. O pecado, ele está aí e ele fica cutucando. E o pecado é bom, mas a vida com Deus é excelente. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. Mas o que fazer para então vencer o pecado? Primeira epístola de João, está aí? Verso de número 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, conforme na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como vencer o pecado? Peça que o sangue de Jesus te purifique nesta noite. Peça que o sangue de Jesus te purifique nesta hora. Dá para enxergar o que está escrito ali? Dá? Sim ou não? Ou no celular? Como vencer o pecado? 1. Leia, igreja. Reconhecendo o pecado e confessando a Deus. 1 João, capítulo número 1, verso número 9, diz assim. Epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como vencer o pecado? Confessando Ele, confessando a Deus, confessando ao pastor. Confesse e deixe, porque quando você confessa, você alcança misericórdia. Não fique jogando para debaixo do tapete coisas, não, tenha libertação esta noite. E outro sim, não basta apenas confessar, tem que deixar. Olha aqui para mim, você que me assiste, você que está aqui na igreja, para todo pecado tem um gatilho. Se você tem problema com pornografia, não fica pegando o celular de madrugada ou mudando o canal de TV de madrugada, desliga a televisão, desliga o celular e vai embora. Ah, pastor, o meu pecado não é com pornografia não, mas eu não posso ver um rabo de saia. Então quando você vê um rabo de saia, irmão, já vai para o outro lado da calçada. Pastor, eu não posso ver um rabo de calça. O que você tem? Rabo de saia, tem rabo de calça. Não posso ver que eu já fico toda alvoroçada. Vai para o outro lado. Pastor, eu tenho uma tentação com o dinheiro. Peça para o seu patrão te trocar de setor. Pastor, eu gosto de uma fofoca. Peça para Deus te libertar. E quando vê alguma coisa, irmão, vira, volta, some. Pastor, a minha fraqueza é jogar no tigrinho. Oh, pastor, e se eu ganhar no tigrinho, eu vou dar oferta e diz na igreja. Não, mano, quem que você conhece que jogou no tigrinho? O tigrinho, presta atenção, hoje a maioria dos divórcios que estão acontecendo é culpa do tigrinho. A maioria das pessoas que estão endividadas é por causa dessas bets. Que quem só ganha é os influencers e aquelas pessoas que oferecem. Do demais, irmão, não ganha. E se você não sabe, aqueles que ele joga é tudo teste, é tudo mentira. E nós temos irmão que está deixando de dar dízimo para jogar no tigrinho, deixando de dar oferta para jogar no tigrinho. Tem pessoas que estão pegando o salário inteiro e jogando no tigrinho. Que Deus te liberte do tigrinho essa noite. Que você encontre o leão da tribo de Judá e que esse tigrinho não faça mais parte da tua vida.
Confesse e deixa. 2, como eu vou vencer o pecado? Leia comigo, 1, 2, 3. Arrependendo-se verdadeiramente. Atos capítulo número 3, verso número 19. Leia para nós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Como vencer o pecado? Vivendo guiado pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo número 5, verso número 16. Leia para nós, Tamires. Tamires hoje estudou a mensagem. Leia para nós, Tamires. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Como vencer o pecado? Andar no Espírito. Como vencer o pecado? Fortalecendo-se na palavra e na oração. Salmo de número 119, versículo número 11. Leia para nós. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como vencer o pecado? Fugindo das ocasiões de pecado. 1 Tessalonicenses 5, 22. Leia para nós. Show? 1 Tessalonicenses 5, 22. Leia. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Abstendo-se de toda aparência do mal. Como vencer o pecado? Fuja do mal, da aparência do mal. Você sabia que a aparência do mal muitas vezes é pior do que o próprio mal? É aquela fumaça que fica dizendo, será? Fuja da aparência do mal. E por fim, como vencer o pecado? Eu vou ler aqui também para que você possa depois ali, andando em comunhão com a igreja e irmãos na fé. Hebreus capítulo número 10, verso de número 25, diz assim: e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando daquele dia. Como vencer? Andando em comunhão com a igreja e com os irmãos da fé. Quer vencer o pecado? Esteja junto com os irmãos. Ore junto. Não se afaste. Não ande sozinho. Não fique andando somente você, não. Esteja com alguém. O que levou Davi a pecar, porque ele estava sozinho em casa. Errou, pecou. Mas que você possa ter uma vida totalmente entregue a Deus. Fugindo das tentações, mortificando, adormecendo as suas concupiscências e vencendo o pecado dia após dia. Abra sua harpa, hino de número 432. Minha vida seja assim. Cante. Consagrado a ti, Senhor, possa ser tu por mim, operar o teu. Cante, igreja, minha alma, Salvador, no teu sangue puro, no teu sangue, minha vida toma, só um tom bem por baixo, que meus pés somente são. Somente vão se coloque em pé numa eternidade.